Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre algumas histórias marcantes da Marvel. Meu nome é Pablo Vieira, sou do grupo Sol Quadrinhos e as histórias marcantes vêm dessa publicação Marvel 40 anos no Brasil, da Panini, 2007, e junto com essa revista vem uma revista que é uma cópia da primeira edição dos Heróis Marvel no Brasil, de 67. Foi publicado em parceria, a Ebal em parceria com os Postos Shell do Brasil. Depois a gente vai comentar um pouquinho direito sobre isso aqui. Mas o foco é sobre essa revista, especificamente sobre quatro histórias que tem nessa revista. Primeiro eu queria elogiar o prefácio, escrito por Fernando Lopes e Gonçalo Júnior, que vai falar sobre a trajetória dos heróis Marvel no Brasil. Logicamente que é uma síntese, mas é uma síntese muito bem feita, são quase umas 18 páginas. O Gonçalo Júnior, ele fez um livro bem interessante chamado A Guerra dos Quadrinhos, dos Gibis. Ok? Vai ter até uma edição nova aí, vou até mostrar depois mais à frente, viu? Parabéns para Fernando Lopes e Gonçalo Júnior. Mas primeiro só uma crítica, né? A gente vai ver aqui no índice, e as histórias aqui, as páginas no índice estão erradas, né? Então, se você for acompanhar a história pelo índice, vai dar tudo errado aí, viu? É um erro editorial, mas não é tão grave. Eu vou comentar sobre quatro histórias. Geralmente as pessoas pensam que a Marvel não tem histórias muito sérias, muito profundas, e a DC, a Vertigo contém mais histórias. Eu não vou falar sobre nenhum nem outro, lógico, vou falar um pouquinho sobre algumas histórias marcantes da Marvel. Uma que está todas essas aqui estão nessa revista, né? Uma é do Incrível Hulk, se eu não me engano, Incredible Hulk 420, uma história escrita por Peter David, que foi, acho que, um dos escritores que mais demorou escrevendo o Hulk, eu acho que 12 anos escrevendo. E essa história que está aqui, vou até colocar na página. A história fala sobre um tema bem grave, bem polêmico. Na década de 80, de 90, era um tabu, né, sobre a AIDS. Então o Peter David, de forma bem sensível, escreve uma história profunda aqui. O desenho é do Gary Frank. A história foi publicada aqui no Brasil no Incrível Hulk 164, de fevereiro de 97. Então essa história, o nome é Para que as Trevas Não Sobrevenham, é uma história que foi escrita na década de 90, eu acho que uma década que teve poucas histórias interessantes, se você for comparar com outras épocas, né? Então a safra não foi boa, mas Peter David no Hulk fez histórias marcantes, e essa aqui foi uma. O Peter David, de forma sensível, escreve a história que a principal história aqui é um sobrinho do Falcão Negro, que é o Tim Wilson, que já foi parceiro do Hulk no passado recente, e ele está numa passeata e acontece um incidente com ele. Ele é ferido, o Hulk é acionado e vai observar depois que ele tem um vírus HIV. Ele está combatendo a AIDS, só que pelo jeito de forma solitária, e quando vai ser internado, ele já está em estado grave. Então, durante a história, o Hulk passa por um dilema moral,
E também, junto com a história do Hulk com o Jim Wilson, a mulher dele, Beth, que trabalha numa espécie de centro, um call center, né, que ajuda pessoas que estão com problema, recebe de forma anônima um telefonema de uma pessoa que também tem AIDS e quer se matar. Então ela tenta de todo jeito evitar dele se suicidar, né? Então aqui são duas histórias com o mesmo tema e, se você observar, é narrado de forma brilhante, tanto pelo roteiro do Peter David como a arte do Gary Frank. E é um tema espinhoso, feito numa época que o tabu era maior ainda. Então eu acredito que essa história foi um marco dentro da Marvel, né? Passando para a segunda história, que é interessante falar. Essa história foi escrita e desenhada por Frank Miller. Nessa mesma revista, o nome dessa história é Roleta Russa. Eu acredito que algumas pessoas que começou a ler nos anos 80 vai lembrar. A história foi publicada no número do Daredevil, a revista americana do Demolidor, no número 191, que foi o número de despedida da primeira passagem do Frank Miller pelo título, né? Aqui está na página 129, mas como eu falei no começo, há um erro, né? O índice ele enumera errado as histórias, mas eu me lembro da capa da Super Aventuras Marvel 44, que é o Demolidor aqui segurando um machado. Nessa aqui é essa história, entendeu? Chamada Roleta Russa, no qual a ação se passa depois que o mercenário mata a Elektra. Ele passa um tempo no hospital, está imobilizado, não consegue falar nem andar. Aí o Demolidor vai fazer uma visita ao mercenário e vai com um revólver e fazendo uma roleta russa, né? A roleta russa, você coloca uma bala no revólver e tenta de forma suicida ver qual é que vai ter o azar de levar um tiro na cabeça, né? Então essa história eu reli ultimamente, porque na primeira vez que eu li foi quando eu tinha 13 anos, então a gente tem mais de 30 anos aqui, e eu lembro da face do mercenário, entendeu? E da narração dramática do Frank Miller, tanto a narração com palavras como a narração gráfica. Só que agora eu me lembro, eu recordei que existe uma história meio paralela de um menino Chuck. O menino era fã do Demolidor, e durante essa roleta russa que o Demolidor faz com o mercenário, há um flashback dele narrando a história de Chuck, um menino que é fanático pelo Demolidor. E ele, nessa história, o Frank Miller tenta também passar um pouco como a influência de uma pessoa pública afeta outras pessoas, né? A responsabilidade moral, a responsabilidade de uma pessoa pública. Você vê que é bem atual, porque nos tempos de hoje a gente vê que uma pessoa pública tem uma influência muito grande com as pessoas, né? E esse plot aqui, o subplot chamado, né? Eu nem me lembrava, mas é bem interessante. Uma história também bem madura, uma história bem dramática da Marvel, ok? A terceira história é uma história que eu acho que todo leitor que começou a ler na década de 80, como eu,
Eu comecei a ler em 86, 85, 86. Na verdade, 86. Eu me lembro a revista da Abril, Homem-Aranha 36, que tem a capa do Homem-Aranha com o Wolverine. Todo leitor dessa época vai lembrar da história do menino que era fã do Homem-Aranha e que tem câncer, né? Então, a história, na verdade, é uma história curta que está presente na Amazing Spider-Man, acho que 248, americana. Foi publicada aqui no Brasil na década de 80. E a história começa como se fosse uma reportagem na reportagem está narrando a história de um menino. O menino, a princípio, é fanático pelo Homem-Aranha. Também estou vendo aqui, é fanático, um pôster do Star Wars também no quarto dele. E a gente vai observar que o Homem-Aranha vai até onde ele está. A gente pensa que é uma casa a princípio. Eu vou ter que falar alguns spoilers aqui, né? E o Homem-Aranha tenta como todo ídolo, né? Tenta agradar seu fã. Só que a gente vai perceber depois que a história do menino é bem mais séria, bem mais dramática, porque o menino tem câncer. Tem câncer, está em estágio final. Ele até, eu vou ter que revelar um pouco da história, no final ele até mostra a sua identidade secreta, e é um final bem dramático. E é uma história que poucas do Homem-Aranha que tem um final dramático, né? Claro que tem algumas outras, né? Mas esse aqui é uma história curta que na época me emocionou, e eu relendo agora, depois de 30 anos, eu ainda acho essa história bem dramática, bem emocionante, uma história que quem achar que quadrinho é só para criança, vai ver que não é por aí, né? É para criança, e também tem histórias bem dramáticas, história bem interessante. E por último, tem uma história do Homem de Ferro, do Iron Man 128, a revista americana. No Brasil é um arco chamado O Demônio na Garrafa. Aqui nessa revista aparece o final do arco, né? Ele mostrando o Tony Stark mostrando que ele batalha contra um vício, né? O vício do álcool. E a gente é mostrado um playboy que tem tudo na vida e sofre um vício. Isso aqui é algo bem marcante, porque a gente pensa que as pessoas que têm dinheiro, que têm conhecimento, estão livres do vício, né? E não está livre do vício. É um vício de bebida alcoólica. E é mostrado, aqui é só a história final do arco, né? Todo o arco é bem interessante. Foi publicada em encadernado hoje em dia, né? Mas hoje em dia não, já tem uns anos, né? Mas essa história especificamente, o Iron Man 128, foi publicado na Heróis da TV 76, de outubro de 85. Escrita pelo brilhante, acho que um dos maiores roteiristas do Homem de Ferro, que é o Dave Michelinie, um desenhista de mão cheia, chamado John Romita Jr., que o pessoal conhece como Romitinha aqui no Brasil, e um artista que ficou famoso por desenhar também o Homem de Ferro, chamado Bob Layton, na década de 80. Ele desenhou, nesse caso aqui, nessa história, ele faz a arte final. Então, é uma história marcante que mostra um Tony Stark bem frágil, porque é vítima do vício.
Tem também uma amiga que ajuda bastante ele a se livrar do vício. Essa aqui, na verdade, é o final do arco, mas eu recomendo a leitura de todo o arco, que eu acho que, se não me engano, a Salvat publicou com o nome Demônio na Garrafa. Eu acho que o arco todo é entre 6 a 8 edições, ok? Pois é, então tá aqui a dica dessa revista aqui. Eu peguei depois pela Shopee, eu tinha terminado passando batido na banca, mas na Shopee eu consegui comprar. Então a última dica aí do 2023 para todos os leitores de quadrinho. E também, viu, só recomendando novamente o texto brilhante do Fernando Lopes e do Gonçalo Júnior aqui no prefácio, viu? Então, obrigado, esperamos que 2024 seja bem melhor do que 2023, com muita leitura, muito quadrinho, e feliz 2024. Obrigadão.